Saiu o edital do TRT de Santa Catarina, a banca FCC. Eu vou analisar o edital, eu vou dizer tudo que você tem que fazer na redação e eu ainda vou te mostrar uma redação modelo FCC, tá? Então fica nesse vídeo porque vai ser um vídeo bem completão para vocês. Oi, meus amores, tudo bem? Eu sou a Chay, sou professora de língua portuguesa e redação aqui do Português Sucesso. Eu sempre trago para vocês análises de edital, dicas de redação e muito conteúdo aqui para que você escreva cada vez melhor a sua redação, né? Quando saiu o concurso do TRT e trouxe redação, vocês já mandaram várias perguntinhas lá no meu Instagram, @professora Jane Farias, também mandaram aqui no YouTube, faz vídeo, e aí eu fiquei de trazer para vocês, né? Eu vou ficar no cantinho da tela, vou espelhar minha tela, quero que vocês acompanhem porque eu peguei os itens do edital e é só aquilo que é importante para você saber e entender, para você também saber o que você tem que fazer na prova e para você usar de estudo, esse vídeo de estudo mesmo, tá? A gente vai passar rapidinho aqui pelo edital. Eu tenho muitas coisas para falar para vocês, tá? Principalmente sobre a banca, né? Vocês me perguntam muito se eu tenho o curso da banca, tá? Eu tenho um curso que chama Correção de Sucesso, então eu corrijo redações, tá? E eu corrijo as redações da banca FCC, eu corrijo baseado em cada edital. Eu dou várias, né, dentro do curso, muitas aulas e o principal que é a correção. A prova acontece no dia 22 de outubro. Esse vídeo agora é de comecinho de agosto, setembro, outubro. Você tem 2 meses, tá? Para se preparar. A prova diz pra gente lá no edital que a prova discursiva de redação, o candidato deverá desenvolver o texto dissertativo argumentativo a partir de proposta única sobre assunto de interesse geral, não atrelado necessariamente ao conteúdo programático de conhecimentos específicos referido no presente edital. Ou seja, aquilo que a gente já sabe, vai trazer um tema filosófico, tá? Vai trazer um tema filosófico que é já conhecido da gente aqui da FCC, tá? É assim que eles agem, é assim que eles trazem pra gente. Então, não vai apegado a um único tema ou vai cair um tema relacionado àquilo que eu vou trabalhar, porque não é assim que a banda toca. O que a gente precisa entender? Por que vai ter redação? Tem redação porque a prova discursiva, ela tem um objetivo de avaliar a proficiência em língua portuguesa na modalidade escrita, considerando a capacidade de compreender, expor argumentos com clareza, concisão, precisão, coerência, objetividade e respeito ao tema e com base nos textos de apoio propostos. Porque a FCC pode apenas dar um texto, você tem que interpretar, entender o tema e aí produzir. Avaliando, inclusive, a correção gramatical segundo os critérios definidos lá no 10.4 até o 10.9. Então, ela quer saber se você conseguiu compreender, se você tem conhecimento, se você conseguiu ter um posicionamento e argumentar, tá? Nossa, Chay, ela quer tudo de mim. Sim, ela quer você completo aqui nessa redação. O que o conteúdo programático diz? Que vale até 4 pontos, tá? Perspectiva adotada no tratamento do tema. Então, que perspectiva você vai seguir? Capacidade de análise e senso crítico em relação ao tema. Poxa, analisou, fez a tese, né? Conseguiu ter uma boa tese, significa que você analisou bem, tá? Consistências nos argumentos, são argumentos claros, são argumentos coerentes, né? Se eu digo assim que a gente tem problema na educação hoje brasileira e você usa de argumento que a gente tem sim, que já é um legado histórico o Brasil ter problema na educação, é um argumento forte. Se você usa o argumento de que apenas, deixa eu pensar, um argumento bem fraco, assim, de que o professor não sabe dar aula e é por isso que a gente tem problema na educação, isso é um argumento fraco, né? Então, você tem que ter clareza naquilo que você propõe em argumentação. Cuida com o tema polêmico, tá? Estrutura vale 3 pontos, né? Que é respeitar o gênero, tem que manter-se dentro do gênero. Progressão de texto, né? O que escreve no começo, no meio, no fim. Encadeamento das ideias.
ser de fato uma progressão, abrir, contextualizar, argumentar. Articulação de frases e parágrafos é a coesão, né? As palavras que se encaixam de um parágrafo para o outro entre as frases. Depois, eu tenho mais 3 pontos aqui para expressão, tá? Que é escrever o português, gente, correto, domínio da norma culta, tá? Isso aqui já diz o todo, né? Dominar por completo a norma culta, tá? Escrever bem, a FCC não tem tempo para nomear alguém que não manda bem na compreensão, na estrutura e na escrita. São só 3 pilares, né? Uma prova de 20 a 30 linhas, aquilo que a gente já diz, é para escrever de 27 a 30, tá? Para ficar bem próximo ali de argumentar o máximo possível, né? E vale 10 pontos e você tem que tirar mais de 6 pontos. Grande desafio. Vale 10, mas eu tenho que tirar mais de 6. Então eu tenho que fazer 60 pontos. Parece pouco, mas é coisa pra caramba, tá? E agora, antes de eu mostrar para vocês uma redação FCC, eu vou falar para vocês de estrutura, tá? A estrutura, ela tem 4 partes. A primeira é a introdução, como vocês já sabem. A segunda parte é o desenvolvimento. E a terceira parte é a conclusão, né? Essa primeira parte aqui é composta por um parágrafo. Essa segunda parte aqui é composta por 2 parágrafos. E a terceira aqui, que é a conclusão, é composta por mais um parágrafo. E a gente tem que parar e pensar aqui, e vocês já vão ver isso quando eu mostrar para vocês o modelo, que cada parte tem a sua particularidade e aquilo que você precisa colocar. Muita gente escreve, fica repetindo informações na redação, sabe? E aí é um grande problema. Você não vai ficar repetindo. O que você falou na introdução, não vai repetir no desenvolvimento, tá? A gente faz algumas retomadas, mas não repetição. Tem gente que não sabe nem por onde começar. Então eu vou te dar uma estrutura que funciona muito bem, que eu quero que você pegue as suas redações que você já fez e veja se você colocou isso. Se você não colocou, você vai começar a olhar diferente para a produção, tá? Toda redação tem que começar sempre com um contexto. Um contexto seria a mesma coisa que eu falar um repertório, tá? Um repertório. Depois tem que ter a tese, que é o grande problemão a ser resolvido. Depois tem que ter causas A1 e a causa 2. Escrevi ali causas, né? Mas seria causa 1 e causa 2, basicamente seria isso. Causa 1, tá? E causa 2. Por que é tão importante o contexto? Para você dizer o que você já sabe, já entende, tem de conteúdo em relação a esse problema, tá? Tese é o problema interpretado e dito ali. Eu vou falar sobre isso. Eu vou falar sobre a permanência da violência contra crianças no Brasil. E as causas é porque você analisou, entendeu o problema e sabe aquilo que tem de causa. Por que eu tenho... Vou estar aqui, vou dar o exemplo aqui, ó. A violência contra crianças, tá? Vou botar a violência contra crianças, só para vocês terem um tema aqui pra gente se basear, né? Depois, por que a gente tem? O que causa a violência contra as crianças? Podia ser um legado histórico, Chay. Ó, um legado histórico. Pode ser. Eu sempre apanhei, eu vou passar isso pra frente. Outra causa que pode ser dentro do violência contra as crianças, pode ser uma lacuna educacional, né? De fato, muitos pais não sabem como educar, tá? Então, tô chutando aqui possibilidades, né? Que ficou meio feio esse lacuna, né?
Ih, eu tô tentando apagar e ficou pior ainda pra galera, hein? Tá? Lacuna. Acho que foi um pouquinho melhor agora, tá? Então, tem que ter na estrutura isso, gente. Tem que ter a tese. A tese, eu poderia botar, né, o problema da permanência contra as crianças. E o contexto é que a gente pode contextualizar que no Brasil, desde a chegada dos portugueses, vocês sabem que eu adoro, então eu vou trazer sempre, a gente pode botar assim que poderia começar a redação, que desde a chegada dos portugueses ao Brasil, ensinar por violência tornou-se comum. Né? Foi assim com a catequização dos índios para o cristianismo, e é assim hoje quando muitos pais ou responsáveis precisam educar as crianças, tendo em vista que a permanência da violência contra crianças no Brasil é um problema social, muitas vezes causado pelo legado histórico, outras vezes pela lacuna educacional. E aí a gente vai para a argumentação. E quando a gente vai para o desenvolvimento, é a argumentação. É aqui, ó, é a argumentação, tá? O desenvolvimento, muita gente não sabe, mas é a argumentação. É a argumentação a respeito da causa 1 e a argumentação a respeito da causa 2. E aqui você vai de novo colocar também contexto, aí você vai botar contexto para poder dizer por que é o legado histórico, tá? E mais as provas, né? Você vai provar por que isso é real e por que você pensa desse jeito, tá? Quando você chega na conclusão, você sempre tem que retomar, né? Então, ver se que é necessário, né? Findar o problema da violência contra as crianças no Brasil. E aí a gente vai botar a solução. E se você vai dizer assim pra mim, Chay, mas solução é de Enem? Não, solução é de texto dissertativo argumentativo, tá? Não desvincula isso, porque solução é de texto dissertativo argumentativo, independente de banca. Beleza? Tá? Agora a gente vai lá para uma redação que eu quero mostrar para vocês, tá? Seguinte, essa redação começa dizendo assim, que a internet tornou-se realidade na vida da maioria das pessoas, ainda mais após a popularização dos smartphones. Contextualização. Entretanto, muitos não se atentaram para... Aqui, ficou muito... Para a divulgação de seus dados ou interesses pessoais, de maneira que empresas da internet se aproveitam para obter lucro com essas informações. Olha o contexto e o problema. As consequências dessa prática são totalmente previsíveis, embora muitas das previsíveis sejam prejudiciais para as pessoas, tá? Bom, eu tenho aqui um contexto que não trouxe um fato histórico, mas trouxe que a internet tornou-se realidade, então eu tenho uma afirmação. E a diferença aqui depois é que eu tenho consequência e não causa. Pode ser consequência, Chay? Pode. Pode ser consequência também, tá? Bom, seguindo ali. Esse tema era privacidade como mercadoria. Apesar da garantia de privacidade se encontrar dentre os direitos previstos no artigo 5º da Constituição Federal, com frequência ela não é respeitada, tá? Sites como o Google e o Facebook, por exemplo, não cobram pelo acesso, porém vendem dados dos usuários para outras empresas. Basta buscar o preço de algo no Google para o Facebook se encher de anúncios e lojas vendendo tal produto, o que incentiva o consumismo. Aduares são práticas comuns e os anúncios são
direcionados conforme preferências pessoais. Eu tô sem óculos. Muitas vezes sem que a pessoa se dê em conta, tá? Então aqui falou da venda dos dados, tá? Ó, a venda dos dados sem que a pessoa nem perceba, né? E a pessoa sendo mercadoria para esses dados. Depois, outro fator importante, que segundo o ponto de argumentação, outro fator consistente do Big Data ter surgido como uma revolucionária ferramenta para a obtenção e armazenamento de dados em grande escala. No entanto, o que é feito com essas informações não é suficientemente claro. A facilidade de obtenção de dados e monitoramento das pessoas pela internet pode ter consequências indesejáveis. Indivíduos mal intencionados podem conseguir acessar esses dados e utilizá-los de maneira prejudicial aos seus donos, tá? E por fim, a conclusão, que ela é um pouquinho maior, né? Nesse contexto, para poder retomar, ó, nesse contexto, o Google Orwell, não me lembro agora como pronuncia, ao descrever o Big Brother, grande irmão, como estar observando todos os passos das pessoas, criticava os governos totalitários e autoritários, contando a história se passasse, quanto a história se passasse em 1984, contém semelhanças importantes com a realidade contemporânea. George Orwell. O governo dos Estados Unidos, por exemplo, já foi diversas vezes acusado de monitorar seus habitantes com objetos ainda obscuros. A realidade é que esse tipo de dados pode ser utilizado, inclusive, para manipular as pessoas em relação a acusações do governo ou mesmo para esconder dos seus representantes do povo. E o último, porque esse cara resolveu fazer 3 parágrafos, tá? E não tem problema, desde que caiba e ele consiga argumentar completamente. Dessa maneira, a internet oferece facilidade para a obtenção de dados e informações pessoais que podem ser utilizadas de maneira inadequada. Faz-se necessário que os indivíduos se atentem para a divulgação das suas informações pessoais, olha a solução, e que haja uma regulamentação adequada para o seu uso, de modo que o direito à privacidade seja garantido. E aí a gente tem uma estrutura que resolveu fazer aqui 5 parágrafos, tá? Pode, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é a introdução, desenvolvimento e conclusão. Tem solução, tá? Então, fica aqui para vocês, né? Uma análise, um modelo, uma ideia. E eu vou deixar o cupom embaixo aqui para quem assistiu o vídeo e quer que eu corrija a redação. Tem 15% de desconto, tá? No Correção de Sucesso, onde eu vou corrigir as suas redações pro TRT-SC, todas baseadas nesse edital. Eu espero por você, então. Eu quero te encontrar no curso, eu quero te encontrar em mais aulas aqui. Eu quero principalmente ver essa nomeação e ver uma nota muito boa lá no TRT, tá? Um beijo, a gente se encontra onde você escolher, seja no curso, seja aqui na próxima aula do YouTube, tá? Um beijo.